Pensando bastante em inteligência emocional, né? E que hoje a gente vê muito em falta. Muito. A conexão da falta da inteligência emocional das pessoas hoje com a falta de conexão com a Bíblia. Boa pergunta essa, hein? Boa pergunta. É uma incógnita, vou te explicar por quê. Por exemplo, para eu praticar a Bíblia, basicamente eu preciso ter inteligência emocional. Tá. Porque muita coisa que a Bíblia te pede, você não consegue fazer sem inteligência emocional. Por exemplo, a Bíblia diz, ame seus inimigos, ore pelo que vos perseguem. Você fala, o cara está me perseguindo, eu vou orar por ele. E orar no sentido de bênção, né? De amaldiçoar o cara. Uhum. Você fala, cara, abençoa o cara, ele não sabe o que está fazendo. E tal. Como Jesus orava pelos inimigos, ó, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Sim. Ou seja, deixa pra lá, não condena eles por causa disso, não. Eu sei que eles estão errados, mas eles estão ignorantes, sabem o que estão fazendo. Isso é muito difícil. Então, é uma união entre o crescimento da sua espiritualidade com a sua inteligência emocional para você conseguir praticar a Bíblia. Quanto mais você se aproxima da Bíblia, naturalmente você tem mais inteligência emocional. Mas também você tem que buscar mais a inteligência emocional, inclusive a parte técnica mesmo da coisa, para poder entender mais a Bíblia. Ou ter força para praticar, vamos dizer assim. Não para entender, porque você entende pelo Espírito Santo, diz a Bíblia, que ele é um intérprete das Escrituras para você, mas para você praticar, você tem que ter inteligência emocional. E é legal do Brunet porque você estudou a fundo as duas pontas, né? Exatamente. Você estudou a fundo as duas pontas, enfim, fez até facula nos Estados Unidos também, né? De inteligência emocional, mestrado. Uhum. E toda hora você vê batendo aqui, toda hora que você fala assim, já vi de onde veio isso daí. Tem isso daí ou não? Cara, quando uma pessoa fala de um assunto, não entendi. Não, por exemplo, quando você vê alguma coisa da inteligência emocional que nada mais... Sim, não, isso acontece... Puta, isso aqui tá lá, não, aqui... Sabe onde é que esse conflito acontece muito? Eu vejo, às vezes, um cientista anunciando uma parada. Gente, a Universidade de Glasgow descobriu, olha, no último descoberta, que a felicidade está no compartilhar. Eles fizeram uma pesquisa e 100 pessoas ganharam 10 libras para gastar consigo mesmo, mais 100 pessoas ganharam 10 libras para gastar com outro. E 96% dos que estavam felizes estavam no grupo dos que compartilharam. Vocês estão brincando comigo. Isso está na Bíblia há 2000 anos. Então o cara vai anunciar agora na Universidade de Glasgow que agora que descobriram o segredo da felicidade, mas a Bíblia fala que é melhor dar do que receber, que o senso de você estar cumprindo o teu propósito está em você ajudar os outros. São tantas bases bíblicas para isso. Então eu acho que a Bíblia dá respaldo para a ciência dá respaldo para a Bíblia, eles não são inimigos. Até porque tudo que deu certo na ciência, a Bíblia já dizia 2000 anos antes. Então, o que eu mais me surpreendo é com a inteligência emocional também. Por exemplo, qual é uma das bases da inteligência emocional? O autocontrole. Verdade. Sem autocontrole não tem inteligência emocional. É a base da inteligência emocional. Aí você vai ler a Bíblia, 2000 anos atrás, não tinha inteligência emocional ainda. A Bíblia fala que o fruto do Espírito, primeiro, é domínio próprio. Ou seja, quando você tem o Espírito Santo, que é a parte sensível de Deus em você, a primeira coisa que você ganha é o domínio próprio, que nada mais é do que o autocontrole. Então, o fruto do Espírito é um nome teológico para a inteligência emocional. Por que você acha que o mundo em si ele é tão carente de prova? Tipo aquela coisa, precisa ver para crer. Esse ditado que dói, né? Quando a pessoa... E tem muita gente que é convicto, não precisa ver para crer. Precisa ver para crer, precisa ver para crer. Por que você acha que o mundo assim é tão carente? E como é que foi para você essa experiência de ver para crer? Porque é uma coisa... Você concorda que o ver para crer é meio que antagônico à fé? Porque fé é meio que quando você tem 100% de certeza em algo com zero de garantia. Você não precisa ver, exatamente. Você está no escuro e está caminhando que você sabe que vai chegar. Né? Então né? A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, mas você ainda não vê. Eu estou esperando, não consigo ver, mas tenho certeza que vai chegar. Isso é fé. Então, assim, as pessoas estão sempre querendo ver para crer e muitas veem e continuam duvidando. É verdade. Então, Deus já sabia de tudo. Deus já sabia de tudo. Por exemplo, antigamente na Bíblia, você podia casar várias vezes. Aí o apóstolo Paulo fala assim, olha, por causa da prostituição, que cada um tenha uma só mulher. Por quê? Porque Davi tinha 700 que podia e foi em cima da mulher que não era dele. Porque, na verdade, se não tiver regra, o ser humano não respeita. É verdade. Tem que ter. Tira a regra. Esses dias eu fui num banheiro público, aí estava em frente ao mictório, estava assim, favor urinar no mictório. Falei, mano, vocês estão brincando.
Tem que escrever isso. Mas se o cara escreveu, foi por quê? Porque alguém estava Alguém já fazendo fez, fora. aham. Justo. Então você tem que criar regra quando tem alguém quebrando o protocolo. E a Bíblia, ela não é um conjunto de regras, é um conjunto de princípios. E quando você quebra princípios, os homens criam regras. Entendeu? Entendi. Então, é muito importante que quanto mais você se apega à Bíblia, mais você vai cumprindo princípios, mais você vai tendo resultado por causa dos princípios e debaixo de menos regras você vive. Então, eu tenho me aproximado de Deus assim de uma forma espiritual, mas não religiosa. Ou seja, eu não quero ver... Deus teve que provar muita coisa para mim, que eu sou um homem incrédulo como qualquer um. Tá. Eu lembro de um programa que eu vi, eu não lembro qual foi o ano do acidente daquele Flávio Silvino, que era um ator da Globo, filho do Paulo Silvino. Sei, Ficou muito, ele fazia sei. Vamp, lembra? Lembro. Muitos anos atrás. Até que ele voltou a fazer novela, mas estava com sequelas. Exatamente. E aí eu lembro da entrevista do Paulo, eu era moleque, não lembro quantos anos, mas devia ter 12, sei lá, 13 anos. Eu lembro da entrevista do Paulo Silvino no Faz uns Fantástico. 50 isso. Você tem 2, então vai fazer 57 anos. Não, aí o Paulo Silvino olha pra câmera no Fantástico e fala assim, ó. E quando eu vi meu filho deitado, o médico falou que provavelmente ele não ia voltar à vida. Então eu peguei a mão do meu filho e falei, Deus, se você existe, o meu filho não vai morrer. E aí passou 2 dias, o filho dele, eu não sei quantos dias, não lembro agora exatamente, mas o filho dele abriu o olho e falou com ele. E aí ele olhou para a câmera e falou, e a partir desse dia, Deus nunca mais precisa me provar nada. Eu era um garoto, ele não era nenhum religioso, Paulo Silvino, né? E eu falei, caramba, tem pessoas que nem são da igreja como eu sou, e Deus já não precisa provar nada, e eu fico pedindo um monte de prova a Deus. Então, isso foi uma coisa que me ensinou. Entendeu? Eu lembro que eu passei a minha vida toda sem pedir nenhum tipo de prova a Deus. Será que Deus existe? Até eu quebrar. Quando eu quebrei, eu criei essa revoltinha no coração. E Deus me provou que existia.